Olá, pessoal. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do local e hora que vocês estarão vendo esse podcast. Mais uma vez, a Rádio Imar e o Antônio Paulo Dourado Oliveira, presidente do Instituto Mar Futuro, juntamente com o diretor Leonardo Seixas. Nós temos a honra de trazer hoje aqui a comandante Tereza Cristina, e ela vai abordar vários temas além da sua experiência profissional, vai abordar também questões da Marinha Mercante, consultoria, questão portuária, e também vai falar sobre a participação das mulheres na Marinha Mercante. Nessa profissão que milenarmente foi uma profissão masculina, e no Brasil, desde o início do século XXI, nós tivemos aí a entrada e a presença das mulheres agregando valor e agregando conhecimento numa área que o Brasil depende muito para o seu crescimento e desenvolvimento. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a comandante Tereza Cristina, iniciando com uma pergunta. Comandante, como é que a senhora se interessou pela Marinha Mercante, por essa profissão, para entrar na academia, no CEABA, no Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar, localizado em Belém, no estado do Pará? E fale um pouquinho sobre essa sua experiência pré-academia e como que foi esse direcionamento. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, bom, a minha entrada no centro de instrução se deu porque no momento em que eu estava cursando o segundo grau, na época, né, aqui a região norte ainda era a única região em que ainda era dividido por área, vamos dizer assim, o estudo, né, para quem fazia o pré-vestibular, vamos colocar assim, né. Então, eu já cursava, no último ano, a área de ciências exatas. Antes era dividido por ciências humanas, ciências biológicas, ciências exatas, letras e artes, né, e ciências agrárias. E eu sempre tive uma afinidade mais pelas matérias que eram oriundas de ciências exatas. E, normalmente, as pessoas que cursavam ciências exatas eram pessoas que optavam por prestar concurso para as escolas militares. E, coincidentemente, naquele ano, a gente tinha recebido uma visita de uns alunos do CIABA e eu fiquei bastante interessada em saber do que se tratava a profissão. E, coincidentemente, eu também tenho um primo que é comandante, hoje, né, ainda é comandante, ele ainda embarca, mas nós não tínhamos tanta proximidade naquele período, até porque ele passou a se ausentar cada vez mais, né, por conta das viagens. Mas mesmo assim, aí eu procurei me aproximar até para se interessar sobre a profissão, para procurar saber de como se tratava, até vi o interesse de me inscrever no concurso e, e veio a aprovação. O interessante do resultado da aprovação é que eu fui conferir o meu gabarito e por algum momento eu achei que eu não tinha passado, conferi errado, alguma coisa desse tipo. E uma amiga minha que foi conferir junto comigo, na verdade ela conferiu a parte, e ela identificou que eu tinha realmente atingido as questões que eram necessárias, que na época eram no mínimo de 10 questões da prova de matemática, e eu tinha feito a conferência, né, para mim eu tinha acertado 9, mas na verdade eu tinha acertado 15, e não tinha me atinado na questão do gabarito, e aí foi que eu passei para outra fase, e aí eu já fui prestar o concurso da outra fase, e assim eu entrei. E o mais interessante também é que eu já tinha me inscrito também nos vestibulares das universidades federal e da estadual, que era para ciência da computação e licenciatura em matemática. Na ciência da computação, na federal, eu cheguei a passar só na primeira fase, e na licenciatura em matemática eu cheguei a passar, mesmo sendo que eu não cheguei na fase de classificação. Eu fiquei ali na espera de uma repescagem, vamos bem dizer assim, né? Eu fiquei, acho que em segundo, a minha amiga Tayane ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, assim, na repescagem.
E aí, mas como eu já estava cursando a EFON, aí o foco já estava outro, acabou que eu acabei deixando passar, né? E aí eu comecei a me interessar pelo curso em si, lá dentro da escola, e fui ficando, e eu cheguei onde cheguei, onde eu estou hoje. Uhum. A sua turma, se não me engano, é a terceira turma, né, de mulheres. Isso. Isso, da terceira turma de mulheres. Eu queria, antes de passar a palavra para o Léo, eu queria fazer mais uma pergunta. Como é que foi essa recepção dentro da escola? É, Foi recebida pelas veteranas, ou seja, ao período de instrução, como é que foi essa adaptação, saindo da vida civil, entrando para uma vida militar, regime militar, na academia? Quando eu ingressei na MEFON, eu acredito que a escola já tinha tentado meio que se adaptar, né, à entrada das mulheres no curso. A primeira turma de mulheres, elas ficavam alojadas num alojamento que eles chamavam de alojamentos oficiais, que era destinado normalmente para os oficiais que vinham para fazer cursos para primeiro ON, para imediato, para comandante, que naquela época tinha, né? Aí tinha para os maquinistas também, para primeiro ON, para chefe de máquinas. E aí tinha uns alojamentos lá em cima, ficava acima do rancho. E aí as meninas ficaram alojadas lá, inicialmente, da primeira turma, para vocês terem uma noção da falta de adaptação que o centro tinha, que até então era só aceitava alunos do sexo masculino. E aí, quando eu entrei, eu já fui da terceira turma, aí eles já tinham organizado lá no pátio da EFON os 3 alojamentos que tem lá até hoje, chamado de H1, H2 e H3, né? Onde já estavam as 3 turmas, né? Aí já ficava. Uma turma normalmente estava embarcada, porque na minha época tinha o estágio e a praticagem separadamente, então um semestre sempre tinha uma turma embarcada, enquanto que as outras 3 turmas estavam a bordo, né, dizer assim, da escola. E aí a gente estava organizado dessa forma, aí ficavam primeiro ano no H1, segundo ano no H2 e terceiro ano no H3, sendo que era dividido só por uma antepara fina onde ficava o alojamento feminino e o alojamento masculino. Na recepção que nós tivemos na escola, como eu falei, foi de muita adaptação. Mesmo ao longo dos meus 4 anos de escola, fui ainda em fase de adaptação. E quando nós fomos para bordo dos navios, mais ainda. E a gente precisou meio que mostrar para algumas pessoas que a gente estava ali para trabalhar, que a gente ia fazer parte do corpo da tripulação, aquela coisa toda. E a gente tinha meio que uma dupla jornada. Eu me sentia assim, meio que numa dupla jornada, que eu precisava provar que eu poderia ser tanto profissional quanto os homens que estavam lá. Perfeito. Você falando me recordou, porque eu presenciei na época que eu entrei na Marinha, pouco depois que eu entrei na Marinha, eu entrei em 78, colégio, não, mas não tinha mulheres ainda, mas a partir da Escola Naval, nos anos 80, 81, 82, eu vi as mulheres começando a entrar na Marinha. E era, assim, uma coisa absurda. Por exemplo, no Pátio Saldanha, que é o pátio principal ali da Escola Naval, né, apareceu uma cabo caminhando no pátio. A aula parou para ver, como se fosse um bicho exótico. Que absurdo, né? De olhar aquela moça andando no pátio. Um ambiente, porque o ambiente era totalmente masculino, apesar de ter algumas professoras, né? Era um ambiente bem masculino, né? Então, eu gostaria que você... E eu também presenciei, depois eu conto sobre isso, sobre a entrada na Marinha Mercante. Quando eu entrei para a Marinha Mercante, estava começando também as turmas na época que você estava fazendo, fatalmente, né? Se formando também. Eu presenciei as primeiras praticantes na Marinha Mercante, depois a gente comenta sobre isso. Mas, diga-me, qual foi a sua sensação e seu posicionamento com relação a isso, de ser pioneira no CIABA, que, por sinal, se não me engano, você tinha comentado que foi
primeiro lá, né, as mulheres entrando lá, do que aqui no Ciaga, né? Correto? A primeira turma de mulheres é daqui do Ceaba, e aí o ano correspondente à primeira turma de mulheres do Ciaga é a de segunda turma daqui de Belém, né? Sim. Então eu faço parte da terceira turma, que é correspondente à segunda turma do Rio, né? E a bordo eu tive algumas experiências assim de choque de realidade, eu acredito, por parte dos marítimos em si, que não estavam acostumados com a presença feminina a bordo dos navios, assim também como tive algumas situações com familiares de marítimos, né? Mas nada assim muito exagerado, vamos dizer. Eu acho que, apesar de eu estar iniciando, da pouca idade que eu tinha no momento, eu consegui ter um pouco mais de conseguir gerenciar essa questão com maturidade, sem precisar dar esse tipo de ter algum tipo de problema, né? E o problema, assim, que que eu mais percebia era mais, assim, a questão do o comportamento das esposas, dos marítimos, que elas não entendiam muito bem a presença da mulher a bordo. E olha que já existiam enfermeiras embarcando, mas o número era bem reduzido, né? Era bastante reduzido, então acredito que tinham esposas que nem sabiam que tinham mulheres embarcando como enfermeiras. E, mas assim, situações constrangedoras eu não passei assim especificamente, não. Posso relatar, eu acho que um caso que eu não considero constrangedor, mas foi uma passagem rápida, foi numa embarcação onde eu estava praticando, e tinha o comandante e a esposa dele meio que não aceitava a nossa presença a bordo, e aí ele solicitou ao imediato que eu e a minha outra colega nós deixássemos de atender os telefones de bordo, ligações externas, porque incomodava, né, nós atendermos e saber que tinha mulher lá a bordo, essa questão toda. Eu lembro desse caso assim, mas para mim eu cheguei na época, eu estava assim, quase no final da praticagem, eu cheguei a falar para o imediato, é um favor que me faz, eu já não quero mais atender telefone. Eu só quero terminar a minha praticagem, poder pegar o meu certificado e começar a trabalhar de fato, porque a gente, na posição de praticante, a gente fica muito vulnerável, né? Fica mais vulnerável ainda. Então aquilo me deixava um pouco mais incomodada, porque tinha determinadas coisas que eu não podia fazer, tipo, eu não poderia reagir a uma situação dessa, por exemplo, que na minha cabeça, naquela época imatura, poderia ser punida de alguma forma, tipo isso, pensava no momento, né? Mas as minhas colegas já passaram por situações muito mais constrangedoras, né? E assim como outros colegas de profissão também, que infelizmente não souberam se comportar e acabaram meio que metendo os pés pelas mãos e acabaram se envolvendo com tiveram alguns relacionamentos a bordo, assim, nesse sentido de se envolver em problemas mesmo, mas que são casos, são exceções, assim, né? Eu, eu mesma, Tereza, eu não tive nenhum problema, assim, exagerado, até porque eu acredito que eu tive essa postura, né, uma postura mais séria, mais comprometida, mais disciplinada, e aí eu nunca não tive nenhum tipo de problema. Isso. Se eu posso considerar que a recepção que eu tive, eu, Tereza, tive uma boa recepção, mas eu tive colegas que não tiveram a mesma experiência, né, infelizmente. Observando o que passou há 20 anos atrás, estamos falando há 20 anos atrás, e esse período, 20 anos depois, que estamos vivendo agora, a senhora percebe alguma evolução nesse sentido das empresas implementando compliance e dando custos aos tripulantes com relação a assédio sexual, assédio moral, como que deve ser o comportamento dentro do navio, no ambiente confinado, e você tem dois profissionais ali, de sexos diferentes, para evitar um problema que dê
no caso de algum processo relacionado a... Uhum, entendi. É, eu percebo ao longo desses anos que as empresas elas vêm tentando se adaptar, né? Até porque as exigências estão cada vez maiores em relação a esse tipo de cumprimento, né, das regras. Inclusive, tem alguns órgãos que já estão começando a colocar como pré-requisito para que a empresa continue operando. É que coloque na sua agenda lá que um número tenha um número X de mulheres sendo contratadas, que tem que ter um percentual dentro da empresa, e sendo que eu ainda vejo a passos curtos, sabe, assim, ainda tá lento, e eu ainda vejo, eu acredito que com o advento e a mudança dos direitos humanos, da Constituição, de um modo geral, dos direitos humanos, de um tempo para cá, as empresas passaram a se reorganizar nesse sentido. Mas eu mesma já passei por situações de pleitear uma vaga de emprego numa empresa de navegação em que o recrutador me informou no meu rosto mesmo, assim, veemente, de que não podia me contratar porque era mulher. E ele só tinha uma vaga disponibilizada para um camarote que fosse do sexo masculino, porque teria que dividir o camarote. E hoje em dia isso não é mais permissível. Hoje a legislação internacional não permite mais isso. Você não pode mais restringir o número de vagas para profissionais devido ao gênero. Não digo nem ao sexo, é devido ao gênero. Está bem explícito lá dentro dos direitos humanos. Então, isso está sendo batido direto. Inclusive, a própria IMO está cobrando isso das empresas de navegação. Então, como a gente diz, está subindo escala, né? E aí, está virando pré-requisito, até inclusive para cumprimento do compliance, para que mantenha aquela empresa operacional. Já tivemos informações de que tiveram empresas que foram denunciadas por não ter aberto oportunidade de vagas para múltiplos gêneros, e essa empresa estava sofrendo auditoria, estava passando por algum tipo de inspeção em que estava correndo o risco de perder o seu ISMS, o seu ISM Code, né? Porque não estava conseguindo cumprir com o código. Mas a gente tem esperança e fé de que elas vão cada vez mais se adaptar, até porque vai virar uma necessidade do mercado, uma necessidade de sobrevivência no mercado, né? Da concorrência, né? Tem que se manter concorrente, porque senão não vai ter vez, né? Aí hoje a gente já vê, se você vê alguns enunciados de vagas sendo ofertadas, a gente já consegue ver, eles colocam lá, exclusivamente para mulheres, exclusivamente para PCDs, exclusivamente para pessoas negras, aí eles estão especificando isso, que passou a ser exigência, né? É Existe... interessante. Léo, Pode falar. Pode falar, Dora. Existem alguns relatórios atuais que prevêem uma falta de oficiais da Marinha Mercante devido a uma oferta de navios, de embarcações, um processo de construção, houve também muita evasão, e isso, como a senhora vê isso? Que isso vai ser um fator positivo para que as mulheres possam ocupar mais posições de chefia? Inclusive, essa semana está até rolando uma enquete aí nas redes sociais, né, acho que o título é Reconhecimento do Profissional da Marinha Mercante, assim, estão querendo fazer como se estivessem fazendo um trabalho estatístico para saber efetivamente do número de vagas para mulheres, para homens, dentro das escolas, né, e eu tenho visto alguns amigos fazendo um fórum de discussão aqui dentro dos grupos. Eu ainda não tive tempo de me inteirar, mas eu já vi alguns enunciados, e eu acredito que o número de vagas, ele precisa ser
analisado e ser ofertado a cada ano, porque se for ver, todo ano entra um número X de alunos na escola, e leva-se cerca de 4 anos para formar um profissional. Então, eu entendo que precisa ser feito um apanhado, um panorama mundial da necessidade desse número de profissionais, porque a gente tem um concorrente fortíssimo que são os estrangeiros, até devido a nossa, as nossas leis aqui em relação aos marítimos. A gente bem entende que o marítimo brasileiro é o marítimo mais caro do mundo. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar. Então, para alguns empresários, para alguns armadores, é muito mais barato você contratar um estrangeiro do que um brasileiro, até devido à nossa Constituição Trabalhista ser muito mais pesada, né, em relação a tributos, essa questão toda. Mas também eu não acho justo, com os próprios candidatos, você ofertar, por exemplo, 500, 600 vagas para um curso no ano, 250 no Belém, 250 no Rio, e quando chegar ao final do curso, você não tem nenhuma mínima projeção se a gente vai conseguir empregar todos aqueles alunos que estão saindo ali. Então, eu acho que precisa fazer um estudo muito minucioso de tendência de mercado, fazer uma projeção para daqui a quantos anos. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas na formulação do edital, do concurso, para o número de vagas, precisa fazer essa abrangência, para a gente não se atropelar, vamos dizer assim, a gente colocar muita gente no mercado, não que a gente não queira, né, que tenham bastante marítimo, mas a gente precisa ser realista, porque senão a gente vai ficar, como aconteceu, a gente está em 2024, mas eu lembro, acho que um pouco antes da pandemia, já tinha uma gama de alunos saindo da escola e eles não tinham horizonte algum se iam conseguir se empregar, exatamente porque estava se passando por se vocês pararem para analisar, e olhando por um outro lado, tendo uma outra visão, já vinha assim arrastando a crise do petróleo desde 2014, e ninguém pensou nisso, entendeu? Aí houve aquela promessa da construção dos navios para fortalecer aqui a questão da cabotagem, da Marinha Mercante Brasileira, a gente viu que não saiu. Então tem tudo isso. Aí, se você for ver, a gente tem que estar ali acompanhando a questão do cenário político e econômico do país e do mundo, para a gente poder colocar esses profissionais vamos colocar no fogo, porque eles não têm nem ideia da importância, né, do que nós representamos dentro do cenário político e econômico. E aí eles só vão saber depois que já estiverem lá dentro do navio e tiverem um pouquinho de conhecimento, né. E aí eu acredito que tenha que ser o número de candidatos tenha que ser justo. Não pode nem ser de mais nem de menos, para que a gente não tenha alguns problemas que a gente já vem acompanhando dos anos para cá. Sim. O Dourado entrou numa questão que eu ia comentar justamente, né, porque eu estou acompanhando os estudos atuais e já está a projeção da necessidade de maior número de oficiais não, de marinha mercante, marítimos na marinha mercante, por causa das projeções. Mas como eu já presenciei, o período que eu fiquei na marinha mercante, as medidas são sempre atrasadas com relação às projeções. Então, eu vi, por exemplo mesmo, você ter o comércio estava reduzido por vários motivos, e aí nós alertamos o governo e tudo, de que, olha só, nós temos que investir. Nós descobrimos que o gargalo era o porto, era o cais, pátio. E aí, não, está tudo bem, está tudo certo, demora a reagir, e a gente vê engarrafamentos homéricos, né, de carreiras e tudo, em portos, em situações, porque ele não acompanha esse andamento, né, da oferta e da demanda, né, de contêineres, por exemplo, e de mercado. Então, ele acompanhou isso. Eu vou usar esse questionamento para lembrar uma coisa, né? Você tem uma tem pós em gestão. Sim. Né? E você está falando com
Você não está falando com uma comandante da Marinha Mercante, pela sua maneira de falar, já se nota uma posição, um conhecimento da gestão. Pode comentar um pouco sobre a sua experiência nessa área, digo, que adquiriu e se interessou por fazer gestão de transporte marítimo, e o que te levou a isso e qual é a sua pretensão, entre aspas, com isso? É até é engraçado e ao mesmo tempo interessante, que quando eu comecei a viajar, depois de um tempo, acho que depois de uns 5 anos formada, com esse tipo, eu comecei a visualizar que aquilo dali, aquela vida embarcada, para mim teria validade, né? Até porque eu conseguia identificar que era uma vida que, não vou dizer sofrida, mas sofrida não seria a palavra correta, mas é bem difícil de você gerenciar a questão de uma vida social, de uma vida familiar, com o trabalho embarcado. Então, eu resolvi seguir o contrário do que normalmente as mulheres fazem tradicionalmente, né? Que é de casar, constituir família, ter filhos, e depois elas pensam em ter uma ascensão profissional. Hoje em dia a gente já vê muito mais mulheres pensando como eu, e naquela época, há 20 anos atrás, de repente eu estava um pouco fora da curva, mas, mas ao mesmo tempo já tinham mulheres também com esse mesmo pensamento. Eu resolvi fazer o inverso, eu resolvi primeiro buscar a minha ascensão profissional para depois pensar em casar, ter filhos, né? E eu sempre dizia que o dia que eu me afastasse, que eu tivesse filho, eu não teria condições psicológicas de voltar a embarcar, porque é bem complicado você deixar marido, filho, para poder voltar a embarcar. Mas eu também não queria me afastar da profissão, porque eu sempre gostei muito disso que eu escolhi. Então, foi quando eu comecei a pensar em estudar paralelamente. Aí, eu comecei a me interessar pela questão das especializações. Aí, fiz primeiro o MBA em Logística Portuária e Direito Marítimo. Depois eu fiz essa de Gestão do Transporte Marítimo, Portuário e Comércio Exterior. E aí foi que eu comecei a ver vamos dizer assim, um horizonte mais amplo, né? Um horizonte mais amplo em que eu poderia conciliar a questão da maternidade e com o trabalho, e estar ali próximo, junto, vinculado ali à profissão, que foi uma coisa que eu sempre gostei. E se for fazer um retrospecto da minha vida profissional, eu embarquei em navio, fiz longo curso, fiz cabotagem, eu viajei na Transpetro, onde eu fiz a minha praticagem, onde eu comecei minha vida profissional, e aí depois eu vim para a área do offshore, né? Trabalhei no offshore, que eu fiquei até o último ano, né, onde eu fui até a posição de comandante, e aí agora eu estou pleiteando trabalhar na área portuária. E aí então dá uma visão bem geral, né, um apanhado bem geral das coisas, e eu acredito que vai dar certo, mas sim, se Deus quiser vai dar certo, e até porque eu gosto muito disso que eu faço, e como você mesmo colocou, já veio que o meu posicionamento já é um pouco mais voltado para a questão da gestão, né? Mas mesmo eu ainda, quando estava como comandante, eu já estava pensando assim, Leonardo, até porque eu digo que hoje o tipo de liderança que a gente tem a bordo é muito diferente da época de vocês, vamos dizer assim, né? Hoje a gente não vê mais comandantes propriamente dito, nós vemos gestores a bordo. E tem que ser, porque hoje eu tenho até eu vejo que hoje não tem mais espaço para aquele tipo de líder onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Hoje em dia você está ali mesmo para gestar, para liderar, formar equipe, formar outros líderes, e assim a gente vai, assim eu vou seguindo, né? Essa linha de pensamento. Por isso que eu gosto muito tenho vontade de voltar para passar determinados conhecimentos para os alunos da EFON, mostrar para eles como é que é essa vida marítima, porque eu bem sei que quando eles entram na escola, eles não sabem nem o que vem a ser, né? Assim como eu não sabia, vim saber depois.
Você tocou num ponto importante, porque na nossa época, quando nós nos formamos, estamos falando da década de 80, a gente pegou aquela marinha mercante clássica, na qual o marítimo se via como uma pessoa diferente do pessoal de terra, né? Tem o pessoal de terra e tem o marítimo. Seguia até aquele lema que o Leonardo sabe, não existem, como é que é, o homem, o marítimo, ele não está morto nem vivo, existem os mortos É, e os homens do mar, né? Os homens do mar, isso é verdade. Nossa, os homens do mar, que muita gente diz que foi o Vitor Hugo que tem essa frase, mas acho que o Leonardo na verdade, não. já me Na verdade, não. Foi Grécia, vou lembrar quem foi, mas, bom, falaram que era Vitor Hugo, mas não, é muito anterior até. então seguia-se muito esse lema de nós somos do mar e tem o pessoal de terra, então temos as nossas tradições, o que se mantém de certa forma, mas eu acho que essa visão do navio como uma unidade de produção e que também tem custos, mas que tem que gerar lucro, e tem uma visão mais gerencial, mas também financeira, que na qual o comandante e os oficiais precisam ter essa noção. Então, aí você entra com uma questão que está não só limitada à parte marítima, técnica, mas também uma parte gerencial de gestão, na qual você é, colocou bem. E também, aí eu queria pegar esse gancho aí, porque você está entrando numa área e você se prepara para fazer essa transição, mas numa área afim, que é a área portuária, que é uma área afim. Você não está saindo para ser jornalista, ou como eu, que saí para ser economista. Você se mantém numa área afim. E agora, existe essa tendência, pessoal da tua turma, ou de colegas da tua geração, de fazer essa preparação para fazer essa transição, já que as mulheres, como você fala, isso é uma coisa que eu sempre penso, ela tem a questão do filho, de ter filho, já complica mais um pouco, é diferente da posição masculina, né? Porque mesmo tendo filhos, quem geralmente cuida do filho é a mãe que está ali do lado dele na prática. Então, ou seja, você vê as mulheres da tua geração com esse mesmo pensamento, ou você é um caso à parte? Olha, comandante, eu vejo que é como se fosse tirado uma fatia, um pedaço do queijo de uma peça grande, assim, de queijo, vamos dizer, né? Dentro do nosso mundo, a gente consegue ver algumas diferenças. Aí eu consigo identificar que é mais fácil você encontrar mulheres marítimas que tendenciaram para o lado para trabalhar em terra, né, vamos dizer, para o lado portuário, do que os próprios homens. Né? Eu acredito até que, tradicionalmente, por a questão do arrimo de família, do homem ser o esteio, né, a base da família, aquela coisa toda, então eu consigo perceber essa diferença, né? Vejo que vamos dizer, as meninas, né, como a gente chama, as meninas, as mulheres marítimas, elas tendenciam muito mais a partir para essa preparação para trabalhar em terra do que os próprios homens. Mas nós temos muitos colegas também. Eu tenho colegas da minha turma que não quiseram nem embarcar, terminaram só a praticagem e resolveram fazer outra coisa e foram trabalhar com alguma coisa afim ou não, né? Mas um número mais reduzido, se for fazer um comparativo. Hoje a gente consegue perceber mais o destaque feminino para esse. Eu acredito também que tradicionalmente, por essa questão da família, para querer cuidar da criança, essa coisa toda. Entendeu? Mas a gente vem vendo um número crescendo cada vez mais de profissionais que acabam tendo uma afinidade maior por uma determinada área dentro da nossa profissão e se especializa.
ali. Tem um colega que ele se especializou na parte de amarração de navio, tem outra colega que se especializou na operação de chip to chip, e assim vai, a gente consegue perceber esses destaques, entendeu? Eu, por exemplo, tenho afinidade pela área de logística, por isso que eu fui fazer essa questão da parte de gestão. E eu tenho uma outra amiga que tem afinidade aqui pela área da navegação fluvial, e ela está trabalhando por aqui, está se especializando nessa área. E assim a gente consegue ver esses destaques. Entendi. Leonardo, bom, Sim, eu estava pensando nisso, né, porque a gente está vendo uma mudança, quer dizer, eu presenciei mudança na nossa geração. A nossa geração pensava assim, vai seguir com a marinha mercante. A gente não pensava muito em deslocamento de áreas, tirando um ou outro, como o Dourado, né, que, né, saiu, sempre teve, né, mas era menos. A pessoa pensava assim na carreira em si, numa carreira, um pensamento assim de uma carreira única, né, diferente. O pensamento americano que o Dourado presenciou, se a pessoa fica 3 anos, 4 anos, né, Dourado, me confirme depois, passar 3, 4 anos na mesma empresa, o pessoal fala assim, esse cara está estagnado ali, né? Há uma mentalidade diferente, né, nos Estados Unidos com relação a isso, de mudança de empregos, etc. No Brasil, na nossa geração, se pensava, não tinha offshore, era só a ideia do embarcar, navio, embarcar em navio. Isso vem mudando. E, junto com isso, vem mudando também a característica dos profissionais, porque eu vejo que o nível foi aumentando. Com a entrada das mulheres na Marinha Mercante, eu presenciei uma mudança de nível também, né? Um nível de pensamento, um nível de paradigma, né? Dos oficiais, etc. Mudou. Eu senti mudando profundamente. E aí, claro, voltando à questão, eu vi a diferença de comportamento de comandantes imediatos com uma jovem a bordo, aí perceber que essa jovem falava inglês fluente, falava outras línguas fluentes, tinha outros cursos técnicos, outras habilidades técnicas de que essas gerações anteriores, as nossas, não tinham tanto, que era limitado àquela função, né, do oficial de marinha mercante, ponto, né? E eu presenciei isso na Marinha de Guerra também, onde vi que muita gente ficou com dificuldade de ver um praça, um cabo, né, com pós-graduação, né? Então, anterior à entrada minha na Marinha Mercante, eu estava vivendo isso, de ver gente que não era bem assim, as coisas antigas não eram assim. Pensando nisso, você já faz parte desse paradigma, dessa posição de envolver-se numa carreira, num universo, não vou nem falar carreira, que nossa época era carreira, né? Agora, nesse universo, marinha mercante, questões portuárias, e sua visão, compartilhar essa sua visão de, não, é uma coisa, um todo, e pegar essa parte que eu acho essencial, que é o aprendizado a bordo das coisas, para você sentir como é que é a bordo e transferir isso agora para funções de gestão em terra. Porque quando se fala em curso de liderança, tudo a gente vê, né? O cara tem que ter noção do chão da fábrica, que usa muito esse termo, né, em cursos por aí afora, né? O cara não tem noção do chão da fábrica, o cara é gestor e não tem noção do chão da fábrica. Você está preparada para isso. Sim, vai daí. Você está preparada para isso, mas vai daí agora. Inclusive, algo até interessante a ser comentado, que eu acho que isso é a oportunidade que a profissão nos dá, fazendo um comparativo com as outras profissões, não diminuindo, não é isso, mas fazendo um mero comparativo, que a gente até brinca, assim, pegando o gancho da frase secular, que tem os homens mortos, os vivos e os homens do mar, né? Tem a questão também de que o marítimo, se ele souber se engajar, ele sabe fazer qualquer coisa, né? Porque a bordo a gente aprende de tudo um pouco, vamos dizer assim. Ou o Antônio Dourado quer dizer para mim que ele se interessou por economia puramente
porque ele se interessou por economia. Não, provavelmente alguma coisa lá da Marinha Mercante ele tirou e ele quis fazer a economia. Assim também como eu quis me especializar na parte de logística, porque eu achei interessante. Senão, se você for ver, comparativamente com outras profissões, eu vejo isso pela realidade próxima de mim, de um médico, de um advogado. Hoje, claro que o mercado já está exigindo multifunções, né? Hoje a gente tem que ter profissionais multipurpose, como a gente diz, né? Mas há 15 anos atrás, a gente não via profissionais com esse nível de pensamento. E nós já estamos vindo com essa bagagem curricular, vamos dizer assim, né? E eu acho até que falta um pouco mais de incentivo para os nossos colegas, para que eles procurem olhar e se dar esse devido valor. Vai, continua estudando, se especializa, faz alguma coisa que tu vai ter espaço no mercado, entendeu? Que a gente acaba estudando, aprendendo de tudo um pouco a bom, né? É um pouco de gestor, é um pouco de médico, é um pouco de economista, né? É um pouco planejador, trata com uma série psicólogo, gestão de contratos, operacional, pessoal, e assim vai. Ainda tem a questão do tempo, né? Que a gente ainda tem que trabalhar em cima da meteorologia, tem tudo isso. Segurança nem se fala, né? Eu acho que, na verdade, é um privilégio ter essa oportunidade, e eu me sinto privilegiado de ter estudado na EFON e no CIAGA, e tão jovem ter a oportunidade de conhecer vários países, né? E nessa ida a alguns países que me começou a me interessar pela questão da economia, dos estudos sociais, da história, porque observava diferentes sociedades, numa mesma viagem. Eu tive a oportunidade, ainda na Guerra Fria, no final da Guerra Fria, ir aos Estados Unidos e à União Soviética. Ou seja, você vê o choque ali econômico, de cultura, e ao norte da África também, a Itália, então, da Romênia, que era um país antes da Revolução Romena, do Ceausescu. Isso aqui, se falou, olha, tem uma coisa muito interessante aí fora, que eu aproveitar a minha juventude e a oportunidade de poder estudar, eu vou estudar. Mas realmente foi graças à Marinha Mercante, porque eu vim logo de uma situação, várias situações econômicas ao mesmo tempo, né? E tive a sorte, numa dessas viagens, de você encontrar um livro que eu até falei aqui no podcast passado, que eu tenho até hoje, falava sobre a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos, que mudou completamente o mundo capitalista. Então, isso aí me faz entrar nessa ajuda a economia, mas sempre com esse viés. Acho que eu nunca deixei de ser marítimo, entendeu? Porque eu tenho sempre essa cabeça, o marítimo ele tem aquela cabeça meio aventureira, né? De buscar o que vem na próxima viagem, porque cada viagem é uma aventura. Então, quando eu estava na escola, tinha um professor que também era oficial e era economista e estava dando aula na EFON do CIAG. Ele falou: cada viagem é uma aventura. Você não sabe o que vai acontecer, né? Tripulação nova, pessoas novas, situações novas, não existe uma rotina. Isso realmente é tão. Então, eu acho que quando você toca no ponto aí que a gente tem que passar para as novas gerações que desconhecem, seria interessante, eu acho que é a nossa missão, né, deixar esse legado, e você também já está com essa visão de passar a experiência para os demais, não facilitando, porque eu acho que facilitando a gente pode cair numa armadilha, mas tornando-se mais realista e quais são os benefícios e os custos dessa profissão no ambiente profissional. Há muitos benefícios, né? E um dos Sim, com certeza. Nós somos obrigados a adquirir maturidade muito rápido, porque aquela questão, situações que a gente costumava falar a bordo, é tu e tu mesmo, não tem outros recursos. Isso mesmo. Então, esse E legado. a gente acaba trazendo isso para a nossa vida Nossa, real, né? Vamos dizer assim, para o nosso dia a dia. a Então, capacidade de adaptação, inclusive.
capacidade de resolver, de gerenciar crises, eu digo, né? De gerenciar as crises, né? Que hoje a gente percebe bem. Então, E agora? sim, Leonardo, fala aí. Não, eu tô vendo assim, e agora? Eu sei, percebemos em que pé você está, nós percebemos em que pé você está, e agora? Quais são os seus, pode contar um pouco dos seus projetos daqui para frente, que afinal, eu sei que, como gestora que você já demonstra ser, já tem algo na cabeça engatilhado com relação aos seus projetos futuros, né? Que a aventura continua, né? Como eu coloquei aí para vocês no meu cartão de apresentação, né, que eu chamo, né, a minha intenção é de prestar consultoria náutica, né, e também estou pleiteando algumas vagas aí na questão de auditoria, ou então na parte portuária mesmo, como Port Capital, quem sabe, né, afinal de contas já fiz o curso aí, e, e eu estou, como a gente diz, aplicando, né, o meu currículo em algumas empresas e estou analisando, vendo o que é melhor, vai ser melhor para mim, melhor para minha família, e aí eu não tenho como garantir se a gente vai continuar aqui em Belém, até porque eu vejo grandes oportunidades também em outros estados, cidades. Acho que Leonardo mas ele caiu. vai voltar. Mas pode continuar, É. comandante. E aí, esses são os meus planos para a curto a médio prazo, né? Tá bom? Entendi. Leonardo, acho que você caiu, voltou. Deu um blackout. Voltei, deu um apagão aqui, deu um tilt aqui. Tá, comandante, estava Mas eu peguei. finalizando em relação à tua pergunta, e eu vou dar uma continuada nessa questão. Em termos de consultoria, especificamente, qual a consultoria que a senhora pretende atuar? Quais são as áreas específicas? E Na área de SMS, né? Na área de navegação, né? E essa navegação eu posso até fazer um adendo, um paralelo que também envolve a questão da navegação eletrônica, né? Porque hoje em dia a gente já está mais voltado para essa questão, inclusive futuramente a gente já está chegando aí os navios autônomos, né? Então a gente já tem que começar a se adaptar com essa nova realidade, né? Segurança, navegação, associada também até com as novas tecnologias, né, de inteligência artificial, esse tipo de coisa, a gente tem que levar em consideração. Tem a parte de auditorias também, que é de implementação das legislações de exigência, né, tanto internacionais quanto as nacionais, né, e de um modo geral aí da parte de gestão de pessoas, gestão de material, gestão de dos navios de um modo geral, né? Das experiências por quais eu já passei. Então, tenho bastante coisa a agregar aí, com esses meus 21 anos aí, embarcando. ainda tem a área acadêmica, né? Setor acadêmico, né? A possibilidade de dar aula na escola. Sim, sim, ainda tem o setor acadêmico. E é bem interessante também. E com isso fica aí já um convite aberto, as portas abertas, caso queira criar algum curso, né, dentro da plataforma do Instituto Mar Futuro. Então, fique já feito o convite aí, se houver algum curso que a senhora Ah, tá certo. Obrigada. quer usar como plataforma do Instituto Mar Futuro, né? Leonardo, você tem alguma pergunta aí? Sim, sim, já vem fazendo alguma coisa ou está só no planejamento ainda, esse seu futuro, né? O aproveitamento aí da sua experiência Então, profissional. eu já já dei umas palestras lá no Isso. CIABA, né?
e já prestei algum tipo de consultoria também remotamente. Uma amiga que tem uma empresa lá em Macaé, também já conversei com ela, que precisou de algumas informações, até porque na área offshore a minha especialidade é na parte de instalação das plataformas, né? Eu fui a primeira comandante de HTS, né? E aí, primeira comandante mulher, né, de HTS, e aí eu tenho esse know-how aí da questão de lançamento de torpedo, instalação das âncoras torpedos, das próprias âncoras de fundo, né, em baixa profundidade, instalação de base torpedo, dos torpedos menores, né, para fixação das linhas de produção, tanto de gás quanto de produto. E aí eu tenho essa especialidade também. Lá no, aí eu já andei fazendo alguns serviços de consultoria para minha amiga que tem uma empresa lá em Macaé que trabalha com esse tipo de equipamento. Perfeito. Então, comandante, a gente queria, aproveitando aqui, agradecer a sua participação pelo fato da senhora ser membro do início da presença feminina na Marinha Mercante, apenas a terceira turma do CIABA e a segunda relacionada com o caso aí com o CIAGA, né, que entrou um ano depois, início do século XXI. Estamos aí com 2 décadas de presença feminina e já temos aí uma nova geração entrando agora, que já as gerações elas têm um período de 15 anos, estatisticamente se fala, né? É, Então, então já existe aí um legado que as mulheres que entraram no início do século XXI já começam já a passar não só para as mulheres, mas para os jovens oficiais, com uma situação já de presença forte, agregando valor e mudando, inclusive, o cenário a bordo, o cenário também do offshore, e melhorando a qualidade também do trabalho, ou seja, faz para que haja uma adaptação das empresas nesse novo ambiente, que é um ambiente mais moderno, mais democrático, no caso, com os gêneros, né? Não diria dois, mas os gêneros aí participando de forma democrática e com oportunidades que a gente espera que a sociedade continue produzindo e melhorando cada vez mais e a participação de todos no processo de desenvolvimento do Brasil, especialmente nesse setor da qual eu creio que a sociedade brasileira conhece muito pouco, que é o setor marítimo, né? As riquezas marítimas. O Brasil com uma costa de 8.000 quilômetros, mas eu acho que nós precisamos passar mais esse tipo de informação para a sociedade e assim mais pessoas se interessam. Como mais pessoas se interessam, e obviamente que a qualidade do profissional que vai entrar, ele melhora. Então eu queria... a gente precisa, a minha opinião, só para finalizar, é que eu acho que a gente deveria aprender, o brasileiro, de modo geral, deveria aprender a vender esse tipo de serviço. A gente precisa vender profissionais com inteligência, que tenha essa capacidade, porque o nosso país não pode sobreviver só de venda de commodity, não é bem por aí. A gente tem muito mais coisa aqui que a gente pode esbanjar, vamos dizer, né? Tem muita gente boa mesmo aí que está escondida, que precisa de um apoio, né? Para que a gente consiga fazer essa expansão até para que a profissão mesmo, de modo geral, seja conhecida. Porque se for para analisar, ainda temos pessoas que chegam num nível de ensino fundamental que não sabem nem do que se trata a escola. Até pelo fato de termos só duas no Brasil, né? Que é em Belém e no Rio. Então, essa divulgação em massa, eu acho que é o que está faltando, né? Agora, com a UISTA, que está sendo aquela organização internacional, né, das membros,
e associados da Unista que estão fazendo esse trabalho de fazer com que o marítimo apareça, né? E a gente tem que aparecer como marítimo que eu digo no sentido de conhecimento de mar, né? Não só do que a gente conhece da área portuária, é agregando valor ao nosso conhecimento, à nossa profissão. Acho que a gente precisa transmitir mesmo isso para o mundo, né? Afinal de contas, quando a gente se forma, a gente sai com um certificado que é válido no mundo inteiro, um certificado internacional, não é só para trabalhar aqui no Brasil, né? Só um adendo, a gente tem muita coisa, eu acredito até que seja a saída do Brasil para esse crescimento, seria por esse caminho, né? É onde a gente vai fazer a diferença, né? É um Aí no mercado internacional. Leonardo, suas palavras. Comandante Tereza, Cristina, desde o início, né, quando nós apontamos o farol, né, para a sua pessoa, interesse que fizesse com a gente esse podcast, porque nós, desde o início do Mar Futuro, pensa exatamente dessa forma, né, vejo em você exatamente essas características. Pioneirismo, esse ponto, nós não somos pioneiros, eu e Dourado não somos pioneiros, nós já pegamos algo, foi tranquilo, entre aspas, né? Nós já existia uma máquina girando, você não, você teve que lidar com o pioneirismo da mulher na marinha mercante. Isso, para certas pessoas, até assusta, né? Não, para algumas meninas até assusta, né? O fato, meu Deus, será que eu vou... Então, pioneirismo da marinha mercante. A intenção de agregar valor maior à própria profissão, a profissão de maneira para outras pessoas. E já está vivendo essa nova fase que nós estamos percebendo de mentoria, de auxílio a outras pessoas, outras meninas que estão chegando, aos profissionais que estão vindo, homens e mulheres também, dessa ideia de que temos algo a passar para frente e melhorar o que possível, divulgar e melhorar nosso meio, né? Marítimo, portuário, etc. Eu vejo isso claramente, né, na sua presença, e desejo toda a sorte não gosto de desejar sorte para ninguém, desejo que cumpra as suas metas já planejadas visivelmente, serenamente já planejada na sua cabeça, e de poder contribuir com esse meio como nós pensamos. Eu acho que nós estamos criando o que a própria vinheta do nosso podcast sugere, uma onda, né? Uma onda para se divulgar cada vez mais nossa profissão, nossas profissões, nosso meio. Não é nem profissão, é nosso meio de vida, né? De maneira geral, com tudo que possa acontecer com ela. Parabéns e desejo que continue nesse caminho, e eu tenho certeza que a gente vai se esbarrar ainda mais algumas vezes para discutir sobre esses assuntos e Claro. discutir interesses em comum. Claro, sem problema algum. Então, pessoal, estamos aqui finalizando mais um podcast. Eu gostaria de, como sempre, desejar a vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local onde vocês estejam, e agradecendo a presença da comandante Tereza Cristina. Estamos nas nossas mídias sociais, tem o canal do YouTube. Nos acompanhem para novos podcasts e visite nossa plataforma de cursos, onde temos vários cursos, estamos produzindo cursos, não só na área marítima, portuária e offshore, mas também cursos afins. Um grande abraço a todos, um céu de brigadeiro e mar de almirante para vocês. Até logo. Até logo.